Vamos lá? Dá Bora. tempo ainda de Mais mais um um. round? Vai lá, é você. As Ela minhas- acha que aqui as pancadas estão menor, Eu não. tô achando que acho que a próxima vez eu vou dar uma olhada e vou popular. A Cléia tá mais brava. Avareza. Olha só. Provérbios 3, 27 e Ih, 28. isso é fácil. Ah, não. Tá alguma coisa errada mesmo, Davidson. Gente do céu, essa aí agora. Essa promete. Essa pra você que tá em casa aí, você Lá em prepara. casa acho que é eu. Espera um pouquinho que você vai ver, cara. Ai, ai. Coisa fantástica essa palavra aqui. Deixa eu pegar aqui Provérbios 3, 27, 28. Diz assim, ó. Aqui vocês já vão saber a pergunta. Que loucura é essa aqui. Não negueis um benefício a quem o solicita. Uau. Quando está em teu poder, concedê-lo. Não digais ao teu próximo, vai, volta depois e eu te darei amanhã. Quando dispõe de meios para fazer hoje. Então essa aqui é a Acho palavra que já de sabe o Provérbios. que é. Cara, mas essa palavra, cara, a gente vê isso demais nos casamentos, então lança essa flecha aí, meu amor. Quem é a mão de vaca na relação de você? Se tem também, né? Às vezes não tem. Não, Quem é não. mão de vaca aí nessa relação? Você pegou aí, André? Ixi, mano. Você pegou? Aqui eu vou falar pra você, vai dar briga, hein? Acho que vai dar briga pra ver quem quer mais mão de vaca. Oxe. Não, assim, eu tenho um senso de justiça comigo que é assim, eu não gosto de desperdício. Não gosto de desperdício. Vamos aproveitar, beleza, mas desperdiçar jamais. Porque assim, às vezes você chega numa família que é desregrado. Assim, eu acho injusto até. Porque enquanto você desperdiça, alguém tá ficando sem, né? Então, a gente é bem, e a Marla também, Lá em casa nós dois somos ponderados, assim. ela Foi fazer aniversário do Pedrão, por exemplo, que eu fui, um aniversário maravilhoso. Não ficou assim, você tá gastando demais, não. Você tá gastando muito. Porque lá foi planejado. que lá Foi tudo muito planejado. foi um caso assim à parte, porque a gente fez um planejamento, né? E aquele engraçado você falar nesse assunto, porque aquele aniversário do Pedro foi uma virada de chave pra mim, mais a Marla, sabia? É mesmo. Assim, a Marla, ela tinha vindo de uma sociedade que a gente tinha, né? E ela chegou um tempo que ela tava com a energia meio baixa, assim, dentro da loja. Ela ficou meio perdida, eu acho. Teve um tempo que ela falou assim, mas será que eu sou daqui? Porque Acostumada, né? ela ficava na outra loja e ela não era acostumada a trabalhar comigo. E aí eu percebi que ela ficou assim, às vezes tinha que ir pra farmácia, ela ficava meio assim. E aí esse aniversário do Pedro foi uma virada de chave, assim, que ela quis fazer, a gente sempre quis, né? Uhum. Fazer um aniversário para ele, que a gente nunca tinha feito um espaço, um lugar assim. E aí eu falei pra ela, falei assim, ó, se você for pra farmácia e ficar lá trabalhando o dia todo, eu vou pra rua e a gente vai fazer esse aniversário. O dinheiro que eu tirar fora da farmácia, nós vamos fazer esse aniversário. E foi assim que começou a loucura dos testes de Covid. E aí a Marla ficou na farmácia me dando suporte e eu fui pra rua. Assim como eu já visitei a casa de vocês várias vezes e de muitas aqui que estão me assistindo. Nossa. Então, assim, Imagina. a gente Visita fez ruim. esse propósito, fazer esse aniversário do Pedro, e a Marla tomou gosto pela farmácia. Hoje, se ela não vai na farmácia um dia, ela fica Doente. doente. Então, Nossa, assim, se eu não for, tem dia que eu falo assim, eu não vou pra farmácia, porque eu tenho que organizar as coisas em casa, né? Porque a gente tem casa, a gente tem... Eu não dou conta. Eu vou lá e aí lá eu não saio nunca, né? então, assim, isso foi uma virada de chave pra gente com relação a isso, porque realmente é muito gasto, mas assim, a gente viu como um investimento mesmo, porque a Foi gente tudo tinha passado um planejado, período de muita limitação, assim, principalmente com a família, porque nessa época do Covid a gente ficou muito tempo longe dos familiares, até do filho, né? A gente passou quase 30 dias sem ver o Pedro no começo da pandemia, que a gente não sabia que se isso era, como é que era, que a gente tava nessa loucura, a gente lá na Perigoso, né? Meu pai catou um menino. perigo. Então, assim, eles ficaram afastados, a gente não sabia se isso era. E aí, assim, Vocês ficavam nos testes, a gente né? ficava no Foi teste um o tempo mês, a gente todo. não viu ele. E aí era eu e a Marla na mesma guerra, né? E quando às vezes você tá em casa, mas a profissão são diferentes, a mulher fica, então nós dois era a mesma guerra. Então, assim, acabou que a gente ficou muito dedicado naquilo ali. E o aniversário do Pedro foi uma entrega mesmo, a gente conseguiu convidar todo mundo que faz parte do nosso convívio, da nossa Bacana. família, né? Foi muito bom.
Que bacana. Foi maravilhoso. Toda vez que a gente fala de avareza, às vezes você está em casa e fala, pô, você quer essa avareza, né? Aí uma das situações de avareza é o excesso de posse do dinheiro, excesso de zelo pelo dinheiro, né? Não digo zelo, porque talvez zelo é o que você talvez tenha que ter, mas o excesso de apego pelo dinheiro é uma das coisas que mais traz avareza. Então, aí isso faz você, às vezes, uma pessoa mão de vaca. Então, tem pessoas que, às vezes, priva a família, porque é mão de vaca. Tem muitos no relacionamento. Porque você vê a felicidade da criança, né? Igual o Pedro. É um aniversário que ele nunca vai esquecer. Olha E só. ele fala até hoje, passa lá na porta e a gente conseguiu chamar Valeu demais, né? os amiguinhos dele. Igual teve quantas crianças? Foi... 30. Não, foi mais, foi 40. Fala no dia do aniversário? Dia No do dia do aniversário foi 46 crianças. 46 crianças. O pessoal da Casa X falava assim, eu comprei as lembrancinhas, né? Que as lembrancinhas a gente que compra e leva. Aí a menina falou assim, Marla, geralmente umas 16 lembrancinhas dá, você não comprou demais, não? Eu falei, calma, espera. As crianças vão chegar. As crianças O vão pessoal dos chegar. guardiões tem muito filho. As crianças E vão assim, chegar. foram todas lembrancinhas. Eu até tinha separado algumas para levar para os parentes que não vieram, né? Com que tinha criança. Depois eu tive que mandar fazer mais, porque eu tive que pegar as guardadas para pôr lá na hora. E como eles estavam no momento de pandemia, né? Aquela casa de eventos, a gente conseguiu uma sexta-feira bônus e o Pedro levou os amigos dele da escola. Então, assim, na sexta-feira ele teve um aniversário só para os amiguinhos da escola. Aí a gente contratou uma van Olha que e bacana. levou os meninos. Aí a gente fez, a comida foi para nossa conta, mas a Casa X cedeu espaço para eles brincarem lá. Então eles ficaram lá a manhã inteira brincando até a hora do almoço. Assim, o Pedro Manuel ficou sendo o queridinho da escola. Os meninos esqueceu dele. E vale a pena, Bom que né? todas as Esse- crianças brincaram à vontade, foi foi muito muito, lindo, assim. muito E esse desapego aí, sem avareza nenhuma, fez com que trouxe alegria pro garoto e para outros. E o Para pessoal, outras crianças, né? Tem o criança pessoal que às vezes nunca pergunta, igual assim, o pessoal, você fica assim, cara, eu nem É. sei quanto que eu gastei, eu não fiz conta, porque queria fazer e, né, se fosse o que fosse, a gente Eu faria. entendo que o povo quer saber quanto você gastou. Sim. A gente também fez, aconteceu esse fato quando a gente fez a festa de 15 anos da Isabela. O povo, mas quanto vocês gastou? Oh, a gente nem sabe A direito gente, falar a o verdade. que é importante foi a felicidade que você Exatamente. pôde Proporcionar. proporcionar para o seu filho. Você É. pôde, se você pôde fazer aquilo lá, tudo certo. Não importa. tem preço, né? Não tem preço para ver a felicidade. E as pessoas têm a mania, quanto você gastou? E a gente trouxe essa pergunta, o senhor inspirou ela sobre ser mão de vaca. E aí, quantos filhos não são abençoados pelos seus pais? E os pais, às vezes, com a condição financeira, são mãos de vaca. Nossa, eu E vi isso acaba trazendo, às vezes, a esposa nunca pediu nada, nunca cobrou nada. E aí, eu tenho certeza que alguém precisa ouvir isso. Por isso que o Senhor coloca essa inspiração. E às vezes o esposo nunca proporcionou fazer porque é seguro demais, tem muito apego, avareza mesmo com a questão financeira. E aí não proporcionou um momento de felicidade para o menino. Então, assim, um apego, mão de vaca. E, consequentemente, cabeça, a esposa... Gente, eu imagino salão de beleza. E cresce uma criança. Você acha que a criança lembra? Eu tenho amigas que às vezes via meu pai. Meu pai, assim, graças a Deus, assim, a gente queria, ele fazia o que podia, né? Nunca foi assim, igual a gente via amigos que os pais não faziam isso. Sabe? Meu Não, pai tá podia vendo? pagar É. isso pra mim, podia pagar uma escola, É sobre faculdade, isso, mas tá não vendo? pagava. E eu porque- fico imaginando, eu tava falando, imaginando salão de beleza, as mulheres conversando e falando assim, não, mas meu marido é mão de vaca demais, eu tô até querendo fazer, mas bicho é miserável, mão de vaca. Então, assim, eu acredito que você precisa ser justo. A palavra justiça foi muito bacana. Ser justo, justiça. Não Isso. precisa ter desperdício, não precisa ter exagero. e Precisa tudo ser, na medida. precisa ser na medida. Nós temos um amigo que os pais nunca fez festa para os filhos. E aí, como o mais velho, já a diferença era grande, ele levava. Aí a gente fazia a festa dos meninos em casa, ele pegava o irmão e levava. Ali ele tinha paciência de esperar o irmão dele brincar, porque os pais nunca fizeram festa para eles. Então, você acha E que a tem criança não condições. Tem condição de fazer. E tinha né? condições. às vezes não é fácil. Mas o que era mais Uma bonito. cultura, Gente, um às vezes, né? bolinho. Não, mas o que é o mais bonito foi que o irmão sabia que não teve e não ia. Hoje ele podia, menos assim, aproveitar a festa do outro. Mas É. levava o de- irmão. do né? irmão. A festa de outro de convidado, né? Como ele é convidado, ele ia lá aproveitava a festa. E é uma situação que vai desdobrar em problema no relacionamento. Amor. Não tem jeito. Ah, isso é fato, meu irmão. O que eu vejo muita situação de avareza é assim,
essa situação que você falou, às vezes a pessoa tem condição, mas fica guardando, assim, eu vejo que hoje o pessoal tem muito medo, sabe? De falar assim, nossa, mas aí se acontecer isso, o que que vai ser de mim? Igual eu e a Marla, a gente já passou por tantos momentos e passa até hoje de restrição, de financeiro e tudo mais, e cada vez mais eu vejo que a gente se aproxima mais. Porque, cara, que você quer coisa melhor para unir a família do que uma dificuldade? Lógico que ninguém tá desejando isso, mas é um aprendizado muito grande, né? Sim. E às vezes a pessoa tem Escassez, medo de né? passar por essa situação e falar assim, nossa, mas às vezes minha esposa, minha família gosta de mim só por causa disso, se eu perder isso, eu perco tudo. Então a pessoa, ela coloca isso como sendo o centro da vida dela, que tinha que ser Deus, né? Então eu acho que isso é um pouco de medo, né? A pessoa tem de falar assim, nossa, mas se eu ficar sem isso aqui, eu não vou ser nada, quem que sou eu? Né? Eu entendo dessa maneira também. Entendo que as pessoas têm que trabalhar muito isso, até porque se você, de uma vez por todas, resolve questões práticas, simples e objetivas, como deixar de ser mão de vaca, que seja maleável, você resolve um monte de discussão não é que você tem no dispersar, né? E casamento. eu estava Não é lendo, desperdício, eu tava lendo justiça. até um livro esses dias, acho que estava até lendo lá. O homem só pensava em riqueza. Só riqueza, riqueza, porque ele queria deixar bens para os filhos. Só que o filho morreu. Olha isso. Aí ele ficou doido. Porque o que adiantou ele juntar tanta riqueza se ele agora não tinha para quem deixar, porque Não o tinha um filho filho. morreu. É, porque tem gente E aí que... ele não aproveitou, porque ele queria juntar tanta riqueza. Às vezes ele não aproveitou o filho. E o E o Porque filho tem morreu. gente que é mão de vaca tá com comida, né? Não vou comprar Não, tem jeito isso, que não vou fazer uma carne não, se assada, você- não tem vou gente fazer que vai isso. ali, quer comer, quer ir na churrascaria. Aí ele fala, quando ele sabe o preço, ele tem condição. Ele fala, não vou não. É muito Aí caro. morre atropelado. É o que eu, Miserável. Eu não falo nesse nem livro que eu li. churrascaria, que às vezes a pessoa não tem condição mesmo, mas ali fazer uma Não, carne mas tem em muita casa, gente que tem. Morre tal. atropelado, miserável, podia ter comido. Não, e você juntou tanta riqueza que não fazia nada pro filho, deixou de viver com o filho, aproveitar o filho. O filho vai e morre. E a direção para nós aqui, eu queria pegar a direção da sua palavra que você trouxe, justiça. É temperança, né, meu irmão? Porque assim, Temperança. a gente não tá falando de desperdício. Você Não, pegar e sair jamais. jogando dinheiro fora, porque a gente sabe que essas coisas práticas, às vezes a pessoa tem muita dificuldade de falar. Todo mundo precisa de dinheiro, gente. Sim, Dinheiro é uma coisa essencial, é basic sim, needs é na isso vida mesmo. de todo mundo. É isso mesmo. Mas assim, é isso a gente ter esse senso de justiça até com dinheiro, É porque isso. não é quer dizer que você vai gastar e ficar sem nada Sim. não é isso. É ter um senso de justiça Sim. e isso ser compartilhado com a sua família. Sim. Porque assim, ó, muitas vezes eu vejo que o gestor, eu digo gestor da família, pode ser a mulher, pode ser o homem. Às vezes ele pensa muito nele, mas é isso que sua família quer? Conversa. Sim. É o diálogo, de novo, né? Partilhar a família. Mas esse desperdício é tão Partilha, grande, né? o Davidson, que uma vez eu acho que eu não era nem casada com o Gilberto. A gente veio não sei da onde, passamos para comer um x-salada. E o homem, nós pedimos 2 sucos. E você lembra? Ele fez uma jarrona. Eu falei, mas nós pedimos 2 sucos. Eu falei, quem vai fazer aquele suco? Eu falei, eu vou levar para tomar. E hoje nós lá em casa a gente aprendeu. Aonde a gente vai, não é a sobra, tem aquela comida que a gente não comeu, nós sempre saímos Não, com a eu marmitinha. também, eu Nós levo. sempre deixamos no lugar. Porque a gente, a Cuidado de se maioria, abençoar alguém, né? porque aquilo ali acaba indo pro lixo. É. Você sabendo que pode abençoar aquela pessoa E com às vezes aquela até pra gente, comida. dá pra gente comer no outro dia, eu mesmo, quando eu Mas experimentei. eu já acredito que eu nunca pensei na comer no outro dia. Nós sempre pedimos e o Gilberto gosta de arrumar. O Gilberto é tão engraçado que ele pede a marmitinha e fala, não, deixa que eu arrumo. Ali o Gilberto arruma Separadinho. bonitinho, Eu gosto de mas decorar, sempre então. pensando que nós vamos sair dali, nós vamos encontrar uma Alguém pessoa com que aquela vai querer. comida. É abençoar as pessoas, é sobre isso. É não ter desperdício. Não é só sobre ser mão de vaca, né? Não, Mas ter não. justiça, senso de justiça.